sob a batuta de Leci Brandão. Está nascendo um novo líder no Botafogo. Vem com a gente para mais uma capa do lance. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações do nosso canal, deixe seu like e manda esse vídeo para todo mundo que você conhece. Vem com a gente para mais uma capa do lance para a gente conversar sobre o que está acontecendo de melhor no mundo do futebol. Amanhã, o Fluminense entra em campo pela semifinal do Mundial de Clubes. É compromisso grande diante do Chelsea em Nova York às 4 da tarde, 16 horas, pelo horário de Brasília. O Renato Gaúcho deu um dia de folga a mais para os jogadores se recondicionarem, dar aquela curtida nos Estados Unidos. Hoje tem a última atividade do Flusão, que vai ter dois desfalques importantes, o Freitas e o Martinelli, ambos por suspensão. A situação do Freitas ainda vai ser discutida pelo Renato Gaúcho. Ele vai ver se vai colocar mais um zagueiro, se vai abrir mão da linha de 3, mas no meio uma coisa praticamente certa. Martinelli sai do time para a entrada de Hércules, que foi o herói tanto das oitavas quanto das quartas de final. Fluminense se preparando aí da melhor forma para enfrentar o Chelsea e, caso avance, vai enfrentar o vencedor de PSG e Real Madrid, clássico europeu que acontece na quarta-feira, no dia seguinte. Ou seja, vai ter um dia a mais de descanso se conseguir avançar para a final em relação ao seu possível adversário. O Flamengo desistiu da contratação de Mike Johnston. O irlandês que joga no West Bromwich da Inglaterra não vem mais para o Flamengo. Isso porque, apesar da abertura das conversas, a diretoria viu a repercussão negativa dessa possibilidade de trazer um jogador desconhecido para o futebol brasileiro e acabou abrindo mão. A transferência teria um possível valor de 5 milhões de libras, aproximadamente 37 milhões de reais, valor que custaria aí aos cofres do Flamengo, mas a situação foi negada aí pela diretoria rubro-negra. O jogador foi até criticado por alguns torcedores diante dessas análises um pouco mais básicas por não saber finalizar, coisa que o Flamengo tem alguns jogadores já no elenco, e aí a diretoria optou por negar, por zerar qualquer tipo de conversa, pelo menos em primeira instância, em relação ao jogador. E aí até uma crítica para a torcida do Flamengo, porque, cara, não é só de jogadores de muita grife que se faz um elenco. O jogador de grife não vai querer ficar no banco de reservas, não adianta você ter 25 jogadores de alto escalão. Michael Johnston era uma aposta, assim como foi o Pablo Mari em 2019, por exemplo, vindo da segunda divisão do futebol espanhol. Na época deu certo. Pablo Mari, como a gente costuma dizer, era um sonho de uma noite de verão para o torcedor. Michael Johnston poderia ser, mas por enquanto essa conversa aí vai ficar para um outro momento. E a capa do lance de hoje não poderia ser outra: David Ancelotti mais perto do Botafogo. O filho de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, tem conversas avançadas com a diretoria do Fogão e deve aceitar o movimento aí nas próximas semanas. A CBF já está consciente dessa situação. No contrato do auxiliar com a CBF, havia uma cláusula que previa essa saída se chegasse uma boa proposta, uma proposta que agradasse seus olhos. Dessa maneira, o Botafogo aproximou-se da Confederação Brasileira de Futebol e aí o David gostou da proposta. A princípio, a transferência vai ser concretizada. Novamente, é uma aposta também. O David, de 35 anos, vai ter sua primeira experiência como treinador sozinho. O nome dele já tinha sido ventilado no Como, da Itália, e no Rangers, da Escócia, mas as transferências acabaram não acontecendo. Ele escolheu acompanhar o pai na seleção brasileira. Acabou que não vai estrear porque, de fato, essa chegada dele, que foi logo depois dos jogos iniciais da seleção brasileira nas eliminatórias sob o comando do Ancelotti, essa chegada dele acaba sendo anulada porque ele vai para o Botafogo, ao que tudo indica. É uma aposta também do Botafogo, e aí ele chega sob muita pressão, porque o Botafogo teve um começo de ano muito conturbado, muitas críticas foram feitas ao John Textor por tratar esse primeiro semestre de ano como uma pré-temporada mais alongada, e agora que o Botafogo está numa certa desconfiança do torcedor, principalmente depois da forma como o time foi eliminado do Mundial de Clubes diante do Palmeiras, essa desconfiança acaba trazendo uma negatividade para o próximo trabalho, né? Porque já chega pressionado, precisando melhorar resultados, entregar um desempenho rápido para a diretoria, e tem aquela, né? É o tal do Botafogo Way. Se você não joga bem, se você não propõe jogo, se seu futebol não é vistoso, você cai. Então, o David Ancelotti já chega com muita pressão em cima dele. Não dá nem para pedir para o torcedor um pouco de tempo, um pouco de paciência, porque já estamos em julho. Se demorar um pouquinho mais, o Botafogo corre sérios riscos de ter resultados bem negativos ao longo do ano. Pressão total em cima de David Ancelotti, mas é uma aposta da diretoria. Essa foi mais uma capa do lance.
Curte, comenta, deixa sua opinião também nos comentários e vem com a gente amanhã para mais uma edição. Até a próxima!